Eu queria agradecer ao professor Paulo Fonseca, a Glícia, a Jorge, da Comissão de Revisão do Projeto Pedagógico, a Marcos Braga, a Priscila, enfim, a todos os colegas aqui da USP. Queria agradecer também a todos vocês que estão aqui. E o Marcos me pediu para falar da experiência da reforma curricular do curso de Design da Universidade Federal de Pernambuco. E eu sou uma pessoa disciplinada, e assim o fiz. Então, eu vou contar um pouco dessa história. Hoje nós temos 2 cursos, um campus avançado no Agreste do estado de Pernambuco, e temos o curso de Design também na cidade de Caruaru. E esse modelo ele está implantado nos 2 campi, Recife e Caruaru. Eu tive a colaboração de 2 ex-coordenadores, o Silvio Barreto Campelo, o Hans Wester e a Isabela Aragão, que foi vice-coordenadora do curso, hoje ela é doutoranda aqui. Pode também contribuir nessa discussão. Por favor. Oi? Como todo projeto pedagógico de um curso, ele tem que estar localizado no seu contexto, socialmente. Então, eu vou aqui rapidamente falar um pouco desse processo. Então, nós temos 40 anos de curso. O design na UFPE nasceu em 1972, com o projeto de Desenho Industrial e Comunicação Visual. Eu fui formada em Comunicação Visual. Em 84, iniciam-se as pesquisas, com bolsa do CNPq, de desenvolvimento regional, iniciação científica e aperfeiçoamento. Obviamente, todos os cursos fizeram reforma curricular em 1988. Em 90, a gente criou o Laboratório de Programação Visual. Em 97, nós criamos o Departamento de Design. Os professores do curso de Desenho Industrial e Comunicação Visual pertenciam a departamentos diferentes, e nós conseguimos reunir no Departamento de Design, que iniciou, de fato, seus trabalhos em 98. Em 99, nós, coletivamente, professores e estudantes, resolvemos repensar o curso de Design que nós gostaríamos de ter. Ao mesmo tempo que fizemos um plano diretor para todo o departamento. Em 2000, a gente cria o Lato Sensu em Ergonomia e Design da Informação, 2001. Pode passar. Tem também a criação da Sociedade Brasileira de Design da Informação, que foi em Recife, a SBDI. O primeiro congresso foi em 2003, Sydney. Do CID, o primeiro foi em 2003. Nós estamos fazendo agora, 10 anos depois, o 6º CID. Em 2003 é criado o mestrado em Design, no mesmo período de Bauru, e é iniciado um novo currículo em 2004, com as ênfases em Design Gráfico e Produto. Em 2005, contratamos mais doutores. Em 2006, é criado o curso de Design de Caruaru. Em 2009, o doutorado, que se inicia em 2010, e é aprovado o DINTER do campus do Agreste, com o doutorado de Bauru. Em 2012, a gente fez agora, recentemente, uma pesquisa e uma revisão desse currículo de 99. Pode passar. Então, qual era o pensamento nosso em 99? Passamos um ano trabalhando e implantamos em 2000. O desejo era que a gente tivesse um currículo versátil, flexível, que não precisasse fazendo reformas curriculares sequenciadas, que tivesse, obviamente, a vocação da região, a vocação local e os recursos humanos que nós já dispunhamos, que permitisse a capacitação de um alunado autônomo, que ele pudesse ter poder de decisão sobre sua própria vida acadêmica, e que pudesse acompanhar as transformações geradas na sociedade em todos os níveis. Então, era um desafio muito grande, e nós resolvemos pensar esse currículo
deliberadamente, pensamos, vamos pensar o currículo que nós desejamos, um projeto pedagógico que nós desejamos, sem pensar em como ele pode ser implantado na instituição. Isso foi um acerto por um determinado caminho e um grande dificultador, vocês vão ver. Mas a gente, obviamente, para pensar em algo, a gente fez a crítica daquilo que existia. Então, Sidney apresentou aí algumas dessas questões com muito mais propriedade. O currículo baseado em conteúdos, né? Então, a gente sabe que, com as mudanças tecnológicas, com toda a construção da sociedade se transformando, a gente precisava pensar num currículo que pudesse ser atualizável, e disciplinas orientadas a conteúdos pressupõem que um conhecimento é algo a ser transferido. E a gente acredita que ele pode ser construído dentro da comunidade de aprendizagem. Então, esse currículo baseado em conteúdo confere ao estudante um papel excessivamente passivo. Vocês estão aqui me ouvindo e acreditando naquilo que eu estou aqui dizendo. Currículo baseado em pré e pré-requisitos. Então, nossas grades curriculares elas eram extremamente fechadas, com uma sequência de disciplinas e nenhuma opção para o aluno poder escolher o que cursar e quando cursar. Então, a vocação e o interesse do aluno não estava contemplado nos currículos do Brasil, de forma geral, no ensino superior, não é especificamente em design, né? Ou seja, não lhe era conferida qualquer responsabilidade sobre sua formação. Aquela questão que o Sidney colocou entre o ensino básico e o ensino superior. Você tem aí uma outra conjuntura. O currículo onde teoria e prática estavam totalmente dissociadas. Conhecimento compartimentado em pequenos segmentos, disciplinas, e essas disciplinas se dizia, essa é teórica, essa é prática. Então, dificilmente o aluno conseguia fazer uma correlação entre os conteúdos de disciplinas. Antropologia, física, ergonomia, economia, enfim. E a prática. Então, essa é uma grande crítica. Pode ir. O currículo que excluía todas as atividades extra-acadêmicas. Quer dizer, a vida do estudante não era contemplada, quer dizer, suas atividades de monitoria, iniciação científica, extensão, não era contemplada no currículo. Um currículo distante da sociedade, a gente fazia ficção. Vamos imaginar um problema e vamos tentar resolver esse problema. Então, ele era assim, e grande parte dos currículos das universidades brasileiras, em todas as áreas, seguem um modelo como parte do princípio da abstração como necessário. Então, pode ir, por favor. Então, a proposta, né, que a gente adotou e ela está em vigor até hoje, são grupos de estudos. Não são mais disciplinas, o conceito são de grupos de estudos, onde as competências são desenvolvidas associadas às linhas de pesquisa dos docentes do Departamento de Design, e não mais por meio de conteúdos pré-definidos. Um currículo orientado a problemas de design, né? A cada linha, cada grupo de pesquisa ou grupo de estudo ou linha de pesquisa é orientada a problemas de design, não a conteúdos. E o conhecimento necessário a essa prática, ele vem junto com a necessidade, né? Isso permite um currículo mais flexível e mais ágil. 50% dos eixos, a gente criou 4 eixos, sistemas de utilização, planejamento e configuração, contextualização e sistemas de produção. Esses 4 eixos, hoje, eles existem com outra nomenclatura, mas, na época, ela foi assim pensada. Então, o aluno tinha que participar de 12,5% em cada eixo desse. E os outros 50% era para o fortalecimento da vocação dele. E isso computado em outros grupos de estudos no próprio curso,
outras disciplinas em outros cursos e outras atividades extracurriculares. Extracurriculares não, complementares, né? A proposta é a integração entre teoria e prática, né? Sem essa integração é impossível a gente desenvolver qualquer trabalho nesse campo com essa perspectiva. O intercâmbio com o setor produtivo, né, imprescindível para qualquer abordagem dessa ordem. Então, a gente discutiu muito essa questão do modelo pedagógico, o modelo da transferência versus o modelo da construção, né? O conhecimento como algo a ser transferido e depois o professor vai lá recuperar essa informação por meio de alguma avaliação ou prova. O modelo que a gente adota é da construção do conhecimento pelo grupo, né? Uma participação ativa em todos os processos. O aluno se torna um pesquisador realmente. Por favor. A exposição, essa situação que eu estou aqui, versus a atividade. Então, o professor orientador passa a ser visto como integrante de um grupo, não mais essa grande distância, né? Ele intermedia processos de interação, ele estimula, mas não propõe soluções, ou seja, ele é um mediador do grupo de aprendizagem. A troca de experiências. Então, um aluno do segundo período pode estar trabalhando com um aluno do quarto, do oitavo, enfim. Então, a troca de experiência entre grupos e indivíduos é estimulada, as experiências são universalizadas, os desafios explorados e os problemas divididos. Então, todo grupo, a gente tem um problema e os alunos escolhem trabalhar naquele problema, então, são alunos de períodos diversos. Pode ir, por favor. Então, no modelo tradicional e o modelo adotado, de transferência para construção, de exposição para atividade, de descontextualização para contextualização, de recuperação para transformação. Portanto, a ênfase do curso de design da UFPE, tanto em Recife quanto em Caruaru, está na pesquisa e na reflexão da prática projetual. E a gente acredita que uma teoria que não tem problema para ser resolvido torna-se desnecessária. Pode passar, por favor. Agora, as dificuldades, né? Então, essa é a parte conceitual do projeto pedagógico. Como era uma mudança de paradigma muito grande, porque a base do currículo era toda de optativa e poucas obrigatórias, houve um conflito muito grande com a instituição. Então, a instituição nos propôs a gente fazer um piloto, porque a mudança de paradigma era muito grande, e fazer uma experiência, e se funcionasse, então a gente tentaria encontrar uma solução. Talvez isso tenha sido os 3 anos mais difíceis das nossas vidas, porque a gente tinha 2 currículos, o currículo antigo com aquela grade, um currículo novo, cheio de opções, e a gente tinha que fazer as equivalências manualmente, todos os professores, até a gente conseguir implantar o novo currículo. Então, foram 3 anos de extrema dificuldade. A incompreensão da ideia global desse currículo flexível, orgânico, né? A incompreensão de um modelo onde o estudante é corresponsável pelo seu conhecimento, a incompreensão de atividades optativas, a incompatibilidade com o SIGA, né, o Sistema de Gerenciamento Acadêmico, da noção de grupo de estudo em vez de disciplina. E um bacharelado em design com ênfases. Então, tudo isso foram fatores que complicaram a adoção. A solução é que a gente, obviamente, teve que gerar disciplinas para o sistema poder fazer matrícula. E aí depois eu vou mostrar a vocês o que é que isso se transformou em termos de sistema. A gente conseguiu o reconhecimento da flexibilidade, porque aí saiu as novas diretrizes curriculares em 2002, então esse argumento estava presente já nas diretrizes.
A gente teve que gerar disciplinas também para acolher as outras optativas, né? E teve que realmente criar disciplinas com código. Mas, enfim, em 2004, o Conselho Universitário aprovou o novo currículo. Então, 2000, 2001, 2002, 4 anos, né? Então, esse pensamento é o pensamento atual, né? A gente tem 4 grandes eixos de configuração, e aí a gente teve que denominar uma disciplina chamada Design e Estética, o de Sistemas de Utilização, Design e Ciência, Sistemas de Produção, Design e Tecnologia, Contextualização, Design e Sociedade. E aí, a grade curricular é assim: Design e Estética A, Design e Estética B, Design e Estética C, Design e Estética, o alfabeto todo. Design e Sociedade A a Z, Design de Ciência A a Z, Design e Tecnologia de A a Z. Por favor. É assim que aparece na grade da Pró-Reitoria Acadêmica. Obrigatórias. Primeiro semestre, História do Design, Design Contemporâneo, Sistemas de Representação BI, Sistemas de Representação TRI, Metodologia Visual. O aluno entra, é a transição. Saiu do colégio, dos cursinhos, enfim, né, onde tudo era dado, continua aqui, né, mas já está fazendo uma transição. A partir daí, ele vai escolher, né? Você pode olhar que são todas optativas. Ele tem que cursar um número X de grupos de estudos em cada eixo. Então, essa é um exemplo pode passar, de uma grade curricular da Pró-Reitoria Acadêmica com 4 eixos de A a Z. Pronto. Então, o currículo atual, né? Essa informação, é a informação que o coordenador do curso apresenta aos estudantes quando eles entram no curso. O estudante deve ser responsável por sua formação. A formação do conhecimento necessariamente não precisa ser seriada. O conhecimento é cada vez mais renovado, né? E quem não aprende a aprender permanentemente será facilmente ultrapassado. A universidade não é o único fator de formação, né? E aí a gente reconhece a história de cada indivíduo que está na universidade, que está no curso. É preciso favorecer a formação de habilidades e competências, né? Não simplesmente transmitir conteúdos. E a interação social favorece o aprendizado. Quais são as consequências no currículo? Não existe uma grade fixa. Não existe nem pré, nem pré-requisitos. A estruturação é dada por 4 eixos de formação, de habilidades e competências, e as turmas em cada grupo de estudo são misturadas. A definição de vaga é dada pela base da concorrência. Esse é um dos pontos críticos, né? Quem tem a melhor avaliação consegue se matricular primeiro, garantir a vaga. Quais são os riscos dessa formação? Eu escolho aquele grupo de estudo porque o professor é legal. Então, eu vou sempre fazer o grupo daquele professor que eu acho legal e deixo de fazer outros que seriam importantes. O grupo de estudo é escolhido porque é mais fácil. Esse é mais fácil. E aí, os grupos de estudo são estritamente aqueles do interesse do estudante. Por muitas vezes a gente sente que ele deixa de cursar algo que seria fundamental para a sua formação. Portanto, a gente está sempre revendo os riscos de uma proposta tão aberta, em certo sentido. E, muitas vezes, o estágio se torna mais importante do que o próprio curso, né? Então, são 3 tipos de componentes curriculares. Os obrigatórios são 5, né? No ciclo geral, desculpe, apareceu 4 aqui, são 5. Projeto de conclusão 1 e 2, apesar de não ser obrigatório pela
diretrizes a gente adotou como obrigatório, e o estágio supervisionado 1 e 2, que é obrigatório nas diretrizes curriculares. Então, eu não vou dar aula de ergonomia, né, nem vou trabalhar um problema de ergonomia. Se eu tiver esse problema, eu vou conversar com um grupo da área de ergonomia. Né? Mas, enfim, é esse tipo de informação que o estudante tem. Passar. A gente, obviamente, tem a indicação do nível de dificuldade. A gente diz para o aluno, olha, esse é um grupo avançado, mas se você é do segundo período e quer fazer, porque você previamente já fez 2 semestres de engenharia, ou tem uma história de vida que você, seu pai, sua mãe, enfim, moraram não sei aonde. Então, você acha que tem competência, né, informação suficiente para ir para um avançado, você vai. Mas a gente orienta que eles façam primeiro o básico, o nível intermediário e depois o avançado. Pode ir, por favor. Aqueles eram os componentes curriculares, né? Aqui são os complementares. São 480 horas, que pode ser obtido através de diversas combinações, né? Cursos técnicos, bolsas de iniciação científica, de monitoria, de extensão, eventos científicos. O estudante pode escolher mais grupos de estudos em design e tecnologia, ou mais grupos de estudo em design e ciência, ou pode fazer essas 480 horas na psicologia, porque ele quer fazer algo na sua vida que ligue o design a algumas questões. Obviamente, a gente recomenda uma universidade que não é tão grande quanto a USP, mas hoje tem 40 mil estudantes, 106 cursos. A gente espera que ele, nesse momento, ele possa, né, usufruir dessa variedade de campos e possa cursar 200 e tantas horas em outro espaço. Nós temos... O curso de Caruaru é robusto, são 160 vagas. São 4 turmas de 40, vespertino e noturno. O de Recife são 70 vagas em 2 entradas, com 35 estudantes. Somos 24 professores em Recife e 36 em Caruaru. Assim, a legibilidade está péssima, mas é só para vocês entenderem como é que o aluno faz a pré-matrícula dele. O que é que nós, professores, ofertamos para ele entender e poder escolher se ele quer fazer parte daquele grupo de estudo ou não. Lá no código da reitoria vai estar DD 086, tecnologia que... Obviamente, vai aparecer design de tipos, né? Eu vou dizer qual é o eixo e vou dizer qual é a ênfase, né? Ele é de design e tecnologia e tem uma ênfase em design gráfico. É no turno da manhã, é teórico-prático e é no nível intermediário. Ementa, objetivos, metodologia, sistema de avaliação, critérios, peso. Então, toda essa informação, todos nós, o aluno tem acesso a isso antes da matrícula, o cronograma, a bibliografia, enfim. Um programa como todo mundo faz. E aí, gera esse gráfico que o coordenador do curso tem que operar. O professor ou os professores que estão apresentando aquele grupo de estudo naquele semestre, ele diz, eu quero 30 alunos, 40, 20, 25, seria o ideal. E o que está em vermelho foi aquilo que os estudantes, quantos estudantes se inscreveram, ou pré-escreveram naquele grupo de estudo. Então, de fato, essa é uma operação difícil, né?
Nesse semestre, por exemplo, isso foi 2012-1, tinham 33 grupos de estudos. Então, todo semestre a gente oferece uma gama de grupos de estudos, e alguns têm, naquele semestre, design e meio ambiente, teve 80 solicitações. O coordenador se reúne com o colegiado do curso e define se vai abrir outro grupo, se vai ofertar no semestre seguinte aquele grupo de estudos ou não. E aí a gente vai fazendo o ajuste, por favor. E aí gera aquela oferta de 2012.1 após a revisão. E aí são os dias da semana, o código, e você vai ver que vai ter o professor, o ciclo básico, 40 vagas, etc. A sala, enfim, o turno da manhã e o turno da tarde. Então, a gente tem... O aluno pode optar por estudar de manhã ou estudar à tarde, contanto que ele faça, no mínimo, 4 grupos de estudos, um de cada eixo. Quando ele está mais no final do curso, ele já pode optar, cumpriu aqueles 24 grupos de estudos, ele pode ir buscar grupos de estudos naquela ênfase. Hans Wester, que é o atual coordenador, e Isabela, fizeram uma pesquisa, né? Nós temos em Recife, só em Recife, essa pesquisa foi feita, nós temos em torno de 280, 300 alunos em Recife. E a gente teve uma boa resposta de 206 responderam o questionário, formado por 18 questões. Dos 24 docentes, 18 também responderam as questões. E essa mesma pergunta estava no questionário do docente, então eu só tenho ali um D, tá? São perguntas que foram similares. Pois não, pode passar. E aí a gente encontrou algumas respostas bem interessantes. Eu não trouxe a pesquisa toda, quer dizer, eu tenho ela aqui, né, mas não trouxe para apresentar, porque ia ficar extremamente cansativo. Mas ela está disponível, eu trouxe coloquei no Dropbox, está disponível, se vocês tiverem curiosidade de analisar item a item, pode passar. As outras questões. A preocupação da gente é entender se os estudantes estão compreendendo a essência do currículo, conceitualmente e na prática. Se eles estão satisfeitos, se eles identificam alguma ausência de alguma coisa, se tem grupos se repetindo, enfim, tem toda algumas respostas. O curso aqui está avaliado entre bom, nota 7, nota 8, né? Então, tem ainda alguma coisa de regular, isso a gente identificou, que é muito mais na implementação, essa questão, por exemplo, de ter um grupo de estudo que tem 80 e só tem 20 vagas, né? Então, essa questão também da competitividade, são questões que a gente está discutindo hoje. Pode passar. O que é que os estudantes apontaram como pontos positivos? A flexibilidade, a diversidade das áreas, a estrutura em eixos, a liberdade de escolha, independência, mobilidade de horário, interação com alunos de diversos períodos, interação da graduação com alunos da pós, porque a gente tem um programa forte de estágio-docência, e, obviamente, os nossos grupos de estudo estão correlacionados com nossas linhas de pesquisa. Então, se adequa muito bem o estágio de docência dos nossos mestrandos e doutorandos dentro dos grupos de estudos. A inexistência de pré-requisitos. Ponto negativo,
a falta de orientação de escolha para os grupos de estudo que era esperado. No projeto original de 99, 2000, a gente tinha uma previsão de ter um tutor. Não por turma, porque se desfez o conceito de turma, mas por ano. Os alunos que entraram em 2011. Solange devia ser a tutora deles, e na hora da matrícula, está lá com aquilo que eles já tinham cursado e tentar fazer essa orientação na pré-matrícula. Então, isso é uma coisa que a gente está tentando resolver. Muitas vezes, o grupo de professores diz, não, isso é mais ciência, é mais tecnologia, enfim. Eu, particularmente, não gosto dessas nomenclaturas, tá? Eu uso configuração, uso produção, mas, enfim, é o que está lá oficialmente. Mas aí o aluno diz, bom, ele disse que era uma coisa mais... trabalhar mais tecnologia, na verdade, é muito mais ciência, enfim. Aquilo que a gente já tinha identificado, né? O aluno pode ser que ele tenha deixado de cursar algo fundamental. As disciplinas obrigatórias só no primeiro período. A partir do segundo semestre, o aluno realmente fica muito perdido. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou escolher? Eu tenho tanta opção, tenho 33, 36 opções. Como é que eu vou escolher 4? Então, realmente... eles sentem muita falta de desenho e de software. A área de produto de moda está precisando de se bem que não é uma ênfase tradicionalmente de Recife, mas está se tornando a partir do curso de Caruaru. E eles acham que as emendas são pouco claras. Por favor. Os docentes também, a flexibilidade, com ponto positivo, a possibilidade de ter essa visão mais ampla do design, a carga horária, a opção da monografia, o projeto de graduação pode ser projetual, monografia, ou acompanhado por um memorial, o estímulo à interatividade social, a ausência de pré e correquisito, a variabilidade de componentes, o vínculo com as pesquisas. E aí a gente sente também que, muitas vezes, os alunos não estão tão maduros para determinados grupos mais avançados. Foi um entendimento geral de poucas cadeiras obrigatórias. A falta de entendimento dos estudantes do currículo, então a gente precisa estar sempre reforçando a ideia, né, ainda em compatibilidade com o SIGA. O projeto de graduação tinha uma carga horária muito alta, não tem ninguém cuidando dessa interdisciplinaridade, de tentar realmente estimular que esses estudantes possam fazer outras atividades em outros cursos, né? E esse estímulo à competição, que a gente está muito preocupado com isso. Pode passar. Os ajustes, o colegiado deliberou introduzir mais um semestre no primeiro ano, com disciplinas de conteúdo fixo, e essas disciplinas que foram identificadas foram as metodologias do estudo, de pesquisa e projetual. Consequentemente, também a gente já tinha identificado que 270 horas em cada semestre para projeto de graduação era uma carga horária muito alta. A gente já reduziu. Decidimos manter um curso de bacharelado em design, sem habilitação, porque essa discussão voltou e foi um consenso, aí, a partir da pesquisa, de um bacharelado em design. Esclarecer melhor quanto à natureza dos grupos de estudos, qual é a ênfase daquele grupo. Então, como você vê, no programa de 2012, já estou colocando lá design gráfico, né, que antes a gente não colocava. Hoje, Hans está fazendo uma pesquisa que ele ainda não concluiu, de saber como é o trânsito dos professores
nesses eixos. Tem alguns professores com mais tendência para um determinado eixo, e o conteúdo dos grupos de estudos, né? É um problema, porque esses ajustes a gente precisa também para contemplar a interiorização, que é um projeto muito forte na UFPE. Em design, a gente tem, atualmente, eu acho que 30 alunos no Ciências Sem Fronteiras. Como é que a gente vai fazer a equivalência do nosso currículo, porque a gente também está tratando de dupla titulação, então vai ser um fator complicador. Mas é isso, a gente tem... É um currículo que dá muito trabalho para operacionalizar e dá muito trabalho para a gente participar dele, porque ele é muito mais colaborativo, o professor tem que estar muito mais ligado, não são aulas expositivas, são problemas reais, todos os grupos de estudo são problemas reais. Então, a atividade de extensão, pesquisa e ensino estão totalmente integradas, não tem uma diferença, as ações acontecem. Tem grandes vantagens de que nós, professores, fazemos o que gostamos. Então, a gente está lá de corpo e alma, né? É porque eu já dei muita disciplina, que né, o professor não estava, enfim, se aposentava, você era obrigado a fazer determinadas coisas. Hoje a gente faz o que gosta e os alunos escolhem o que gostam. Então, esse pressuposto ele é muito importante, né, da escolha. E como tudo na vida, a gente escolhe algo e deixa de fazer outra coisa. Então, às vezes, há uma perda. Quer dizer, tudo que a gente faz há uma perda, né? Eu escolho estar aqui, eu estou deixando de fazer algo. Então, é muito difícil, com alguns alunos muito jovens, de fazer essa escolha muito cedo. Enfim, a gente está sanando esse problema com os tutores, né? Eu acho que isso vai... E aí depois eu posso, né, daqui a um tempo, falar de novo com vocês de como está o currículo hoje. No Agreste, ele está muito bem, porque grande parte dos nossos professores do Agreste já foram frutos desse currículo. Então, a compreensão do jovem professor foi muito maior do que dos jurássicos, né? Então, a gente teve aí um conflito, né, na compreensão dessa mudança de paradigma. Então, o curso de Caruaru flui com muito mais naturalidade, porque grande parte desses 36 professores fizeram a graduação e a pós-graduação, né, já nesse sistema, já nessa lógica, né? Então, é isso. Então, Marcos, eu espero que tenha cumprido aquilo que você me pediu, de falar da mudança curricular, dos nossos problemas, dos nossos desafios, né? Obrigada a vocês.